Olá, Mardilson. Boa tarde. Boa tarde, Estamos começando agora mais um Lift Talk. Antes de mais nada, queria agradecer muito tua presença aqui. Acho que você é a pessoa para a gente poder conversar sobre Open Banking, sobre normas, prazos, a proposta de forma geral. Então, antes de mais nada, em nome do Lift, de todo o ecossistema do Lift, em nome da FENASBAC, da Federação Nacional das Associações de Servidores do Banco Central, e em nome do Banco Central, queria agradecer a sua presença. Obrigado, Rodrigo. É um prazer e parabenizar aí pela iniciativa. E é uma grande oportunidade aí para nós compartilhar aí. Só um segundo, Mardilson, eu pelo menos não te ouvi. A gente sempre tem uma... É clássico que a gente tem uma questão técnica logo no começo. Ok, não, estou te ouvindo. Deu tudo certo. A gente sempre tem uma... É clássico que a gente tem uma questão técnica logo no começo. Ok. Deixa eu começar, então, fazendo uma apresentação e já abrir nossa conversa. Você tem uma história bastante interessante. Você é engenheiro eletrônico formado pelo ITA, você é doutor em economia pela UNB, você participou de grupos de trabalho do Banco Mundial, do Banco de Compensações Internacionais. O que te levou para o Banco Central, antes da gente falar de qualquer coisa? É uma boa pergunta, né, Rodrigo? Eu sou, assim, talvez, assim como vários, tá? Fruto dos ciclos econômicos do Brasil, tá? Que nós temos passado aí dos anos 80, 90, 2000. Então, eu me formei em 87, em engenharia. Trabalhei na indústria química, na parte de automação de processos, tá? Usando já sistemas digitais de controle distribuído, que era novidade na época na indústria. E até os anos 90 e deparei com... o Brasil em todo deparou com o Plano Collor, né? E aí, bom, a coisa começou a ficar complicada para a engenharia no país. E aí pensei em começar a decidir sério em fazer concurso público, para ser funcionário público federal, né? E tive, assim, as opções, claro, tinha algumas, né? Como na época, Receita Federal, TCU, Banco Central, Tesouro. E logo assim, diria assim, na segunda oportunidade, consegui entrar no Banco Central. Era totalmente leigo nos serviços públicos federais, né? Eu era engenheiro, trabalhava na indústria, então, assim, meu conhecimento sobre estrutura pública federal era nula. Mas foi uma grande surpresa ter entrado no Banco Central, tá? Eu confesso que tive que ralar, estou ralando, bons projetos, estou grato em estar aqui agora no Banco Central e fazendo parte dessa nossa história aí no âmbito do sistema financeiro. Não deixei de ser engenheiro, mas acabei aplicando os meus conhecimentos outros. Que bacana. Você falou desses grandes projetos, acho que essa é uma coisa bastante interessante, né? Quando a gente olha, existe uma jornada de inovação, né, dentro do Banco Central. O regulador está cumprindo, talvez desde 2002, que tinha um projeto institucional, né, para modernização dos pagamentos de varejo, a gente teve a lei de instituições de pagamento, e a gente sabe que você participou diretamente da regulação de fintechs de crédito. Então, eu queria que você desse... quais foram os desafios? A gente vai falar de regulação, a gente vai falar de Open Banking, mas quais foram os desafios nesse momento no processo de regulação de fintech de crédito para você? Porque você estava no processo direto, né? Exato. Bom, a fintech de crédito ela veio numa esteira que a gente já tinha iniciado lá, como você falou, das instituições de pagamentos, arranjo de pagamento, e ali já foi um aprendizado, né? As fintechs de crédito, o desafio ali foi que, de repente, nos deparamos com demanda do mercado, né, desses modelos de negócios que eram novos, inclusive no mundo, tá?
Só que aqui no Brasil, nós tivemos um evento que acabou atrapalhando ou, de alguma forma, e direcionando a abordagem sobre esse modelo de negócio, que foi um evento que aconteceu no ano de 2010, numa empresa que começou de forma bem principiadora aqui no Brasil a tocar esse modelo de negócio. De repente se deparou que, isso é atividade típica de instituição financeira, né? Aí Ministério Público caiu em cima e tal. O que deu? Teve que fechar as portas e aí o mercado demandando, o Banco Central, e agora? Como é que a gente faz, né? Poxa, eu vou ter que virar banco, né? No sentido clássico, né? Uhum. E aí a gente teve que, de uma forma rápida, tá? Entender o modelo de negócio, ver as especificidades legais nossa, né? O Banco Central faz aquilo que a lei delega e coloca como competência do Banco Central. Não pode sair daquele script. Uhum. E como visitamos, tivemos a oportunidade de visitar lá na Inglaterra alguns modelos, tá? Ver alguns problemas. Nós já tínhamos mapeado alguns problemas desse modelo, e a Inglaterra era mais pujante na época, e os Estados Unidos também. E aí, eu diria assim, que em um ano, tá, nós conseguimos sair com a proposta de normativo, e o grande desafio foi juntar o conhecimento, as dificuldades em encaixar na nossa legislação e conversar com o mercado. Uhum. A gente abriu uma rodada de discussão com as empresas que estavam querendo entrar nesse mercado, né, para entender os objetivos e a gente passar para eles as condicionantes. A gente tinha limites onde podia abordar, né? E eles estavam trabalhando junto com instituições financeiras, né, no modelo de correspondente no país e usando uma outra normativo nosso, que é bem específico, de operação ativo vinculada. E eles fizeram um bem bolado, de forma a poder operar. Só que estava assim no limite fora da aderência normativa, sabe? Uhum. E aí nós saímos com a norma, e eu acho que, eu diria assim, que ela foi bem aceita, né? Nós temos várias já instituições autorizadas e vários pleitos dentro de casa, né, para aprovação. Que Mas, maravilha. assim, é isso, os desafios que a gente passou, tá? Acho que a gente tem algumas lições aprendidas nesse processo de fintechs de crédito, né, que foram levadas para a regulação do Open Banking. E a gente passa a conversar de Open Banking agora. A gente já está com mais de 100 pessoas ao vivo, algumas pessoas conhecidas aqui, o Alberto da IBM dando um oi para a gente, a Isabel, que foi uma das proponentes de um projeto maravilhoso, Midas, do Lift, dando oi, a Lucila Simão, a diretora executiva do Instituto Fenasbac, por aqui também. A gente está com um público grande, bacana, para falar um pouco de Open Banking, aí vamos. Ótimo. A gente... o Open Banking, e a gente está falando com um público que conhece um pouco mais, a gente não precisa ir para o básico do básico, mas a ideia de um sistema financeiro aberto, né, ele é uma ideia que tem como foco trazer benefício para a sociedade, né? Então, o sistema financeiro aberto, o Open Banking, né, ele busca trazer benefícios para a sociedade. Na tua visão, de quem ajudou a construir a regulação, estava no processo, né, mapeou essas iniciativas no mundo inteiro, quais são os grandes benefícios para a sociedade? Você pode destacar 3 grandes benefícios para a gente? Tá ótimo. Primeiro, é importante observar que o Open Banking, ele não é um produto em si, né? Ele não é um modelo de negócio em si. Ele, na verdade, é uma nova construção de organização, condutas e estrutura do sistema financeiro.
tá? No fundo, o Open Banking ele vai impactar toda a organização industrial do sistema financeiro, passando pela estrutura, pela conduta e pelos rates, os ganhos de margens que as instituições, naturalmente, têm em toda a indústria. Bom, dito isso, ok, mas concretamente, o que a sociedade vai ganhar com isso? Né? Bom, se ele tiver sucesso, né, se a implementação dessa nova estrutura, canais de acesso que o Open Banking vai permitir, a sociedade vai, primeiro, comoditizar, vai ter como resultado que a comoditização de 2 insumos básicos em todo serviço financeiro: informação e pagamento. Né? Tudo que você faz tem que pagar. Né? Você toma um crédito, tem que receber o crédito. Isso é um pagamento. Eu tenho que pagar de volta o crédito. Tudo que eu consumo, eu pago. Né? Se eu compro um seguro, eu pago. Se eu compro um investimento, eu pago e recebo os fluxos de volta. Tudo tem pagamento e informação. Bom, o Open Banking ele vai atacar isso de forma direta. Isto é, todas as informações que o cliente tem sobre a sua pessoa em relação no sistema financeiro, ele, com o consentimento do cliente, estará aberto a qualquer instituição que ele quiser fazer um novo negócio, quiser começar a se relacionar. Então, você aí diminui bastante o custo dessa nova instituição se relacionar com o cliente, tá? Porque ele vai ter as informações do cliente e, inclusive, o cadastro do cliente. Então, isso aí baixa o custo, assim, absurdamente. E democratiza, né, o acesso a isso. A parte de pagamento, por que eu também digo que ele comoditiza? Porque, como ele é um insumo, o dados é um insumo, o pagamento é um insumo para qualquer operação financeira, quanto mais fácil o pagamento se realizar, melhor para quem está ofertando o produto. Quer seja o crédito, quer seja um consumo, quer seja um seguro, qualquer coisa. Então, assim, nós estamos tirando as barreiras de necessitar de verticalizar tanto a informação ao dado como o serviço de pagamento. Agora, segundo ponto, estamos empoderando o cliente. Né? O consumidor ele vai estar sob o controle das informações dele espalhado no sistema financeiro. Né? E é importante ver o seguinte, ninguém compartilha por compartilhar. Eu não vou compartilhar dados simplesmente por compartilhar. Eu acho legal, vou compartilhar dados. Não. Alguém vai lhe abordar, uma instituição, vai lhe oferecer um serviço financeiro, e aí, nessa relação, ele vai abrir, olha, você tem informações que possam me ajudar a lhe oferecer um serviço mais simples, customizado, mais barato para você. Você permite compartilhar a informação que você tem assim, assim, assado? O cliente, tudo, beleza, o Open Banking vai permitir esse compartilhamento de forma simples, segura, efetiva, tá? E rápida. Tudo automatizado. Então, esse é o segredo do Open Banking. Que maravilha. Gosto muito quando você traz essas duas facetas do Open Banking, né, o que a gente chama demanda e oferta, né, as instituições financeiras, né, o que elas estão preparando e o que elas podem fazer com o Open Banking, mas tem o lado do empoderamento do cidadão, tem o lado do empoderamento do usuário, do cliente. Né? Ele passa a ter controle das informações, com quem ele compartilha essas informações, e passa a ganhar muito com isso. E me lembra muito uma fala sobre o foco do Open Banking no mundo nascer desse processo de equalização de condição de competição. Né? Você quebra barreiras de entrada, você diminui muito barreiras de entrada. Acho que não à toa
A gente está com mais de 140 pessoas assistindo agora, muitas delas fintechs, que a gente sabe disso, como o Open Banking quebra essas barreiras de entrada e ajuda no processo de competitividade, que é, a gente sabe, uma das verticais, né, um dos temas da agenda BC Hash, que nos alinha, né, o LIFT é completamente alinhado à agenda, que é inclusão, competitividade, transparência e educação, e isso garante, a competitividade é um foco muito grande, o empoderamento do consumidor, do cliente, gera essa competitividade. É bom te ouvir falando sobre isso. A gente já tem algumas perguntas acontecendo aqui, eu vou estimular as pessoas a fazerem perguntas. Se elas não forem, durante a conversa, se elas não forem sanadas, eu puxo essas perguntas para a gente. Aproveito também esse momento para falar para as pessoas já clicarem, né, para seguir o canal. A gente vai ter essas conversas agora semanais, com inovadores, com fintechs, com parceiros de tecnologia. O Lift Talk vai estar aqui toda semana, então, para quem puder, já marca aí para ver as notificações do canal e acompanhar o canal. A gente estava falando sobre esse processo de regulação do Open Banking, em algumas conversas que a gente já teve. Existem duas palavras, dois termos que se destacam, que eu acho que vale a pena você se aprofundar. Um deles é o atecnológico e o outro é o autorregulado. O que significa, né, um processo, um Open Banking ser atecnológico, o que significa a parte do autorregulado? Ótimo. Bom, o atecnológico é você permitir que a aderência àquilo que está sendo normatizado, né, ela seja neutra. A forma de fazer a aderência, né, de estar compliance, é neutra em relação à tecnologia. Tá? Deixa o mercado decidir qual é a tecnologia que ele quer usar. Né? O importante é estar compliance com a norma. E a boa norma é aquela que não engessa a tecnologia. Esse é um ponto. O outro ponto é a dinamicidade, já que nós estamos falando de tecnologia, né, da informação e da comunicação, é dinâmico. Né? Isso é natural. Né? E cada vez mais a velocidade de mudança e de surgimento e amadurecimento de novas tecnologias vai acontecer. Então, a autorregulação, aí entra o outro lado, é a autorregulação. Entra para dar a flexibilidade necessária a fazer as adaptações às novas tecnologias que vão surgindo e as mudanças ou novas versões que vão ter que ser agregadas àquilo que foi tomado de decisão há 6 meses atrás, há 1 ano atrás. Né? Então, esse conjunto, regulação com autorregulação, nesse momento nós estamos entendendo que é a melhor forma de você fazer frente a esses desafios, que é uma jornada cada vez mais digital dentro de uma tecnologia que está sempre evoluindo. Né? Você pega o seu Android, o seu Apple, o iOS, a cada 6 meses você tem que atualizar o sistema operacional, né? É normal. Né? Então, a adaptabilidade às mudanças, aos desafios, aos riscos, às fraudes, aos problemas que são inerentes à tecnologia, isso tem que estar incorporado na norma e na autorregulação. Bacana. Vou, de vez em quando, mandar alguns abraços aqui para o pessoal da IBM, o Ranieri, o Rodrigo Arantes estão aqui conversando com a gente também, mais gente fazendo perguntas, agradeço, no final a gente vai passar por elas, e eu vou aprofundar a história da autorregulação um pouco. Assim. Como anda a estruturação e o desenho de governança, né? E o que fica para a regulação e o que fica para a autorregulação. Porque até o conceito de autorregulação é um pouco novo no Brasil. Então, as pessoas estão muito, né, interessadas em entender essa estruturação e desenho de governança e o que está do lado da regulação e da autorregulação. Eu gostaria que você pudesse conversar um pouco com a gente sobre isso. Claro. E boa pergunta, tá? Porque isso foi um grande desafio para nós, e não só no Banco Central do Brasil, mas a gente viu isso
em vários outros países, onde definir a linha divisória até onde vai a regulação e a partir de onde começa a autorregulação. E isso está todo mundo testando, tá? E nós também. E aqui no Brasil, nós optamos, esse conjunto da obra, a gente sempre fala assim, ela é uma autorregulação orientada, assistida e controlada. Né? Orientada porque a regulação já estabeleceu e determinou aquilo que a autorregulação minimamente tem que fazer. Assistida porque o Banco Central vai participar do desenvolvimento da autorregulação também. E controlada porque, no final do dia, o Banco Central vai ter o poder de aprovação e de veto. Tá? Então, é uma autorregulação nesses termos. Tá? Beleza. Bom, aí nós nos preocupamos, a linha divisória, é que a regulação, pelo menos nesse primeiro momento, ela vai ter que cobrir aquilo que é mais importante e que se entende que seja polêmico e que, se deixar para a autorregulação, vai travar. Então, a gente procurou, vamos colocar na regulação aquilo que é mais importante, crucial, para que aconteça. E deixa para a autorregulação o que for operacional, de padrões tecnológicos, algumas definições de conceitos, nomenclaturas, dicionários, né? E aí a gente vamos ver, ajustar isso ao longo do tempo. Se a gente sentir que aquilo que a gente deixou para a autorregulação, né, tem alguma coisa, travou, a gente vai lá, pinça e coloca na regulação. Aí o Banco Central vai lá e está na regulação. Então, tudo que tem a ver com o que é principal. Primeiro, o escopo, né, de quem tem que participar, do que é voluntário, e o escopo do que dados e produtos e serviços que vão entrar. Isso é importante, até para dar as condições, os perímetros do que tem que entrar de cara. Outra coisa, a questão da jornada do cliente. Né? A gente procurou na norma aquilo que entendemos de ser pertinente e importante para a jornada do cliente, que é um ponto crucial para o Open Bank, a gente estabeleceu na norma. Deixou para a regulação a questão, mais uma vez, de definir os protocolos, as interfaces, operacionalmente falando, e procedimentos operacionais. Outra coisa importante que está na norma, calendário, cronograma, toda a fase, tudo organizadinho, né, cadenciado, para que ali não tenha discussão na autorregulação. Outro ponto também importante que está na norma, a questão das responsabilidades das instituições, da forma de como cada instituição tem que tratar dentro de casa sobre a sua responsabilidade de colocar no ar as suas APIs. Tá? Nós fomos bastante rigorosos com relação, inclusive, a ele ter que ter um diretor responsável, com relação ao bom funcionamento daquela API, com controle contínuo sobre isso, acompanhamento contínuo, tá? De forma que isso entre na política, né, de cima a baixo da instituição. Tá? E, inclusive, a responsabilidade para contratos com terceiro, contrato com parceiros. Tá? Então, isso a gente tentou colocar na norma e estabelecer o que fica para a autorregulação. Então, esse foi o desenho, tá, que a gente colocou. Se quiser entrar em detalhe em algum aspecto da norma que eu mencionei. Aí... Acho que temos já, inclusive, algumas perguntas já muito relacionadas do que a gente está falando. Eu vou abrir uma especificamente, e aí a gente já faz alguma coisa sobre norma, regulação, acesso, segurança de dados, né? Ressarcimento e monetização de API. Está regulado ou não, ou é autorregulado? Eu esqueci de mencionar isso. Essa é uma quente, né? Não tem como não falar dessa. Assim.
ressarcimento e monetização de, né, monetização de de API, API, como é que isso está? Tá. Isso a norma já estabeleceu algumas condições, né? Por exemplo, se formos observar, bom, primeiro tem duas coisas que tem que falar sobre essa questão de ressarcimento e monetização de API. Uma é aquilo que é entre instituições financeiras, tá? E a outro lado é a tarifa que a instituição financeira irá cobrar do cliente. Então, são duas coisas diferentes, mas que estão relacionadas. Primeiro, vamos falar de ressarcimento entre instituições. Tá? A norma estabeleceu algumas gratuidades, né, para que as chamadas de API aconteçam. Tá? E, além dessa gratuidade, a norma estabeleceu que convenção, acima desses limites de gratuidade, vocês vão ter que acertar, convencionar, qual é o valor, o preço de ressarcimento de custo de uma chamada de API. E mais, esse ressarcimento, ele é igual para todos, isto é, pega o ressarcimento da API cujo endpoint é de consulta de saldo, ponto. Essa API, uma vez que a convenção definiu que o valor de ressarcimento dela é X, ela vai valer para qualquer par de instituições, tá? É X. Ela não pode ser diferenciada em função da instituição que está usando a API. Então, isso é um outro ponto que a norma estabelece. E outra coisa, o que é grátis? Aí depende da fase. A fase 1, tá? Que são aquelas APIs, aquele compartilhamento de produtos e serviços que estão na prateleira dos bancos, né? Essa API, o ressarcimento é zero, é de graça, não importa, é zero. O que vai ficar para a convenção é definir um limite máximo por dia que uma instituição, alguém pode fazer uma chamada de API. Porque você não pode entupir o canal, né, e fazendo chamadas que não sejam razoáveis. Tá? Então, eles vão ter que definir um limite razoável para a chamada. Fase 2, que é de dados de clientes, aí a gente separou dados cadastrais, 2 chamadas por mês, né, de API por assinatura de método, ela vai ser de graça. Cadastro não é uma coisa que tem tanta dinamicidade de alterar, né? 2 chamadas por assinatura de método por mês, entendemos razoável. Acima disso, vai ter um valor de ressarcimento entre as instituições. Dados transacionais, a gente colocou um limite de 120 chamadas de APIs, tá? Por mês. Tá? Isso foi até uma mudança que nós provocamos da consulta pública para a resolução definitiva. E no caso das transações de iniciação de pagamento, nós colocamos gratuidade. Tá? Chamada de iniciação de pagamento não tem ressarcimento entre instituições. A questão da tarifa para o cliente segue a regra normal de tarifa de serviço. Tá? É proibido e vedado pela norma a cobrança pelo simples compartilhamento. Por exemplo, eu, instituição receptora da informação, eu não posso cobrar do cliente por ter recebido. E a instituição transmissora não vai poder cobrar do cliente por ter transmitido o compartilhamento. Isso está vedado. Mas os serviços agregados, aí segue a norma de tarifas do sistema financeiro. Maravilha. As pessoas estão com perguntas muito pertinentes em relação ao que a gente está falando. Enquanto você falava sobre esse desenho de regulação e autorregulação, você falou sobre a jornada, né? A jornada do cliente, a experiência do cliente, e a gente sabe que um desses desenhos tem a ver com a experiência mais simples possível, sem prejuízo de segurança e sem barreira para o cliente, as duas coisas ao mesmo tempo. Mas o Nelson levantou uma questão que se encaixa com isso, que é se existe redirecionamento entre Open Banking e LGPD no Brasil.
Porque, né, os participantes, às vezes, vão ficar ocultos nesse processo dessa jornada. E ele quer saber essa correlação entre a LGPD e o processo de segurança do Open Bank. Eu diria que tem total, tá? A relação. O Open Bank, ele não precisa da LGPD para existir. Né? A questão legal é a 4595, o mandato do Banco Central 12865. A LGPD ela veio ajudar o Open Bank. E o Open Bank veio a colocar o sistema financeiro compliance com a LGPD, de forma organizada, segura e efetiva. Então, no fundo, o que a gente fez foi, pegou o limão, o açúcar e a água e fez uma limonada. Tá? Que é a LGPD, que a princípio, caramba e tal, as instituições, agora eu vou ter que compartilhar. Calma, galera. Tem aqui o Open Bank. E a gente quer tornar o sistema mais eficiente, mais competitivo, sem prejuízo da segurança. Vamos fazer uma coisa organizada para atender a LGPD e atender os objetivos da sociedade? Aí, então, a relação é total. Ótimo. O Daniel Rodrigues, que inclusive elogiou a estrutura de regulação e autorregulação, ele fez uma pergunta antes que também se conecta com o que a gente está falando agora. E a pergunta dele é se os dados dos clientes serão mantidos em uma plataforma central. Será mantida ou era mantida? Eu não entendi. Serão mantidas numa plataforma central com o Open Bank. Não. Aonde vão ficar os dados? Isso é mantido por uma plataforma central? O Banco Central é detentor dessa plataforma? Não. Boa pergunta, tá? Mas tem que, por exemplo, o Open Bank não é um sistema centralizado, como é um sistema de liquidação, de compensação e liquidação, né? Isso é um sistema centralizado, como, por exemplo, o SPI do Pix, ele é um sistema centralizado, nesse caso operado pelo Banco Central, e todo mundo se conecta aí. Open Bank são canais de acesso bilaterais entre todo mundo, todas as instituições participantes do sistema financeiro e do sistema de pagamento. Tá? Então, o que nós estamos criando são canais bilaterais de acesso. Agora, Banco Central não vai guardar dado nada. Banco Central, ele é só regulador. Tá? Ele não vai botar um dedinho de bits e bytes nesse negócio. Ele pode até ser o repositório de, por exemplo, se o mercado assim decidir, o Banco Central também concordar, o repositório das APIs que cada instituição tem, e está lá dentro de um portal mantido pelo Banco Central, Banco X, aqui as APIs dele. Mas ou o mercado vai construir o seu repositório para isso, até porque a norma assim estabelece. Mas guardar dados, não. E os dados, cada instituição fica com o seu dado. A instituição transmissora mantém os seus dados, a instituição receptora mantém os seus dados. O que pode existir, e a norma assim prevê, é prestadores de serviço de terceiros que façam aí um gateway, um hub, entre instituições para facilitar o acesso das APIs, tá? Inclusive facilitar do ponto de vista do cliente. Tá? E pode ser que algum desses hubs, momentaneamente, guarde dados, né? Mas tudo isso é como terceiro das instituições, tá? E não tem a ver com o sistema de Banco Central. A gente teve alguns projetos bastante interessantes que passaram pelo Lift Lab, tratando também dessa centralização, desse acesso aos dados, e inclusive da soberania dos dados. Quem quiser saber um pouco mais dos projetos, acho que eu convido todo mundo a ir para o site do Lift Lab, que é liftlab.com.br. Tem alguns projetos interessantes, eu não vou citar todos aqui, mas que tem essa visão, inclusive, de centralizadores de dados, alguns, inclusive, com transferência de soberania para o próprio cliente, que são ideias aí, como você mesmo falou, Mardilson, né? O modelo de negócio não é determinado pelo Banco Central, né? A estrutura, o sistema, sim, e aí as entidades e os agentes vão achar seus melhores modelos, até, obviamente, o Banco Central, enquanto o Banco Central entende isso benéfico para a sociedade. Eu tenho uma pergunta aqui,
a gente tem a FENASBAC, o Instituto FENASBAC, ela mantém relação, né, com várias entidades, mas a gente tem até uma certa proximidade com as cooperativas de crédito. Então, Ailos, Sicredi, Sicobi, a gente está com várias perguntas aqui sobre o papel das cooperativas de crédito no Open Banking. Existe um papel específico para elas? Vocês têm uma visão das cooperativas de crédito em relação ao Open Banking? O Sérgio e o Alan especificamente perguntaram. As cooperativas, né, elas entram da mesma forma como qualquer instituição financeira, tá, aí no âmbito do Open Banking. A norma até deu alguns encaminhamentos específicos no segmento de cooperativa, mas mais no sentido de querer simplificar para ela, porque como elas têm uma organização, muitas delas que passa por meio de confederações centrais, né, então elas podem se utilizar das centrais como sendo o gateway, o hub, para cada uma delas individuais, tá, de forma a facilitar a conexão com as demais instituições por meio das APIs. Tá? Então, o diferencial, assim, a especificidade, não o diferencial, a especificidade da cooperativa de crédito estaria aí. O resto, cabe a elas definirem como elas vão se utilizar do Open Banking em prol dos produtos que ela tem para com seus clientes. Né? Aí, o céu é o limite e elas vão estar no mesmo nível das instituições aí para surfar, né, no Open Banking. Que maravilha. Eu queria trazer uma experiência que eu sei que você tem de outras iniciativas de Open Banking pelo mundo. A gente acompanhou o movimento da Autoridade de Concorrência e Mercados, né, no Reino Unido, um movimento inicial de praticamente determinar, né, que os maiores bancos compartilhassem os dados deles, logo no começo, e aí essa formação. Mas eu sei da tua experiência, do teu acompanhamento de Singapura, Hong Kong, né, e outros países que têm essas iniciativas. Como é que você consegue comparar e contrastar, né, essa diferença do processo e do que o Brasil adotou em relação a essas iniciativas que o mercado conhece? Tá. Eu vou tentar colocar isso em 3 dimensões. Tá? Uma dimensão é a questão da pegada, da forma de pegada que o regulador colocou para induzir as instituições entrarem no mundo do Open Banking. E aí tem diferenças, tá? Por exemplo, Singapura, eles simplesmente, o regulador pediu para as instituições, tá? E em conjunto com as instituições, definiram algumas APIs. E pronto. Não era obrigada a instituição abrir as APIs para outra. Tá? Deixou o mercado ver como é que se comportaria. Então, foi assim, foi uma pegada mais light, no sentido de que, olha, eu vou pelo menos coordenar as grandes instituições para que elas tenham as APIs. E não vou obrigar elas a abrir, mas vou coordenar isso e ver como é que fica. Hong Kong foi um pouco por aí, mas evoluiu. Isto é, eu vou fazer isso que o Singapura fez, mas eu vou colocar um prazo e um cronograma para que elas abram essas APIs. Tá? E iria ver como é que iria se comportar. Não tem norma, nem em Singapura, nem em Hong Kong, mas tem um livro, um manual, em que se coloca essas APIs, o que tem que ter API, e ponto. Tá? E no caso de Hong Kong, um cronograma. A Europa, em especial a Inglaterra, aí eles já foram mais, eles saíram como regulação. Né? Não, vocês têm que compartilhar. E tem que ter interfaces assim, assado. Mas não se preocupou, no primeiro momento, de buscar padrões que o mercado trabalhasse dentro de um certo padrão. Deixou meio que cada instituição partisse para definir os seus protocolos, as suas padronizações.
E aí tiveram vários problemas, principalmente na jornada do cliente. Tá? A Inglaterra evoluiu, né? E aí realmente foi mais incisiva, criou uma entidade privada, público-privada, tá? Mas com dinheiro privado, para estabelecer os padrões, definir a jornada dos clientes, de forma que tudo fosse efetivo, de fato. Tá? Então, realmente, a Inglaterra foi uma boa escola. Tá? É o que mais se aproxima de nós. Então, nessa vertente de regulação, nós estamos mais para a Inglaterra e menos para Hong Kong e Singapura. Então, vou fazer uma pergunta rápida e direta. Existe a possibilidade dessa criação do Open Banking Limited, né, dessa banco aberto limitado no Brasil também, uma entidade sem fins lucrativos para isso? Tá. O que eu diria o seguinte: a própria resolução colocou que o Banco Central irá estabelecer a estrutura de governança necessária para fazer a autorregulação, ouvindo o mercado. O Banco Central criou um grupo de trabalho, ouviu o mercado, estamos finalizando nas próximas semanas, e o Banco Central deve soltar uma circular estabelecendo essa estrutura de governança. Essa estrutura de governança é que vai fazer o análogo a que a Inglaterra tem lá com essa empresa, tá? A companhia que foi criada lá. Aqui no Brasil, nós estamos chamando de estrutura de governança, e o mercado vai ter a liberdade de definir que forma legal ela vai se constituir. Vai ser por meio de contrato, vai ser por meio de condomínio, vai ser por meio de uma personalidade jurídica, assim, assado. Eles vão definir, mas o Banco Central estabeleceu a estrutura de governança quanto ao número de assentos, conselho deliberativo, secretariados, grupos técnicos de trabalhos, a forma de organização interna dela, isso tudo o Banco Central vai estabelecer minimamente. Tá? Então, esse é o paralelo que eu faria. Certo? Maravilha. Está respondido. Está muito bem respondido. Voltando um pouco aqui, né? Primeiro, eu já entendi que a gente não vai conseguir responder todas as perguntas. Estou agradecendo muito as perguntas que as pessoas estão fazendo, mas a gente já está com uns 40 e poucos, 42, 43 minutos de conversa. Mas a gente vai responder a maior parte que a gente puder aqui, e se a gente conseguir endereçar depois, a gente endereça essas perguntas depois. Eu vou voltar um pouco aqui para o nosso caminho. Você, numa resposta, falou um pouco de papel de responsabilização de instituição, principalmente quando há contrato de parceria, né? Aprofunda um pouco mais, assim, o que já está claro nessas responsabilidades, principalmente nesse caso de contrato de parceria, e, eventualmente, num compartilhamento de dados. Aí eu vou fazer uma conexão rápida aqui com uma pergunta. Quer dizer, uma instituição A compartilha dado com uma instituição B, com consentimento do cliente, mas há vazamento de dados. Isso tem uma corresponsabilização ou não? Mas, primeiro, de forma geral, e depois, se você puder falar especificamente em relação ao vazamento de dados, possível vazamento de dados. Bom, a norma ela tem lá um capítulo todo de responsabilidades e tem uma seção específica dos contratos de parceria, no qual, primeiro, que o diretor responsável pela instituição, tá, contratante do parceiro, ele tem responsabilidade perante esse contrato. Isso tem que estar a elegibilidade, por exemplo, a elegibilidade de quais parceiros eu, instituição financeira, estou escolhendo. Eu tenho que ter, dentro da minha política interna da instituição, as diretrizes para se contratar esse parceiro. A gente insere esse tipo de contratação de estratégia dentro da política, na definição de política da instituição. E a instituição contratante, ela permanece responsável pela confiabilidade, disponibilidade, segurança e sigilo do serviço de compartilhamento contratado
bem como pelo cumprimento da legislação e regulação e da norma estabelecida. Né? Esse contrato demandará a adoção de uma série de procedimentos e controles internos. Né? A celebração do contrato terá cláusulas específicas, e a norma até já estabelece algumas, né? E o parecer favorável do diretor responsável pelo Open Bank da instituição. Tá? Isso pode ser exagerado ou não, mas já é comum, tá? Essa prática em alguns exemplos que nós já tivemos aí no mercado. Tá? Mas a gente coloca aqui algumas condições. Por exemplo, o parceiro, né, a empresa parceira que o banco, que a instituição financeira está contratando, ela não pode ser uma instituição autorizada pelo Banco Central. Por que isso? Tá? Porque se é uma instituição autorizada pelo Banco Central, não existe contrato de parceria. O contrato é a própria norma. Ou instituição financeira, você é obrigado a abrir para ele, ponto. Não tem contrato. Ele já é uma instituição autorizada, então ele já entra direto no Open Bank e a norma é o contrato. A empresa, o parceiro contratado não pode atuar em nome da instituição contratante. Tá? E é vedado o compartilhamento de dados, tá? De transações de clientes, né, contratados em outra instituição. Tá? A instituição contratada e a empresa parceira, elas vão compartilhar dados dos clientes, dos produtos e serviços dessa instituição. Tá? Ok. E dentro dos controles internos, tem várias questões que a gente coloca lá na norma, como de forma a possibilitar a rastreabilidade e de todo o compartilhamento, de forma a, no contencioso jurídico, tá, possa facilmente a instituição demonstrar, tá, que ela cumpriu a norma do Banco Central, está aqui a minha rastreabilidade para demonstrar que a minha responsabilidade terminou aqui, a partir daqui, a responsabilidade é da outra instituição. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque pela LGPD, e as instituições têm que cumprir a LGPD, ela já coloca uma responsabilidade solidária entre as instituições. Contudo, ela coloca o excludente lá, né? Condição de excludente. Então, se a instituição financeira consegue demonstrar que, olha, se houve vazamento, quebra de sigilo ou mau uso, foi daqui para lá, está aqui os meus controles. Então, ela terá, digamos assim, condições de mitigar esse risco. Tá? Risco esse que não é trazido, perceba, pelo Open Bank. Esse risco de solidariedade e responsabilidade é colocado pela lei. Né? Sim. O que a norma do Banco Central está fazendo mais uma vez, vamos fazer uma limonada, né? O mais doce possível. Então, nós estamos construindo de forma segura, responsável, de forma a deixar tudo isso bem controlado, que possa ser demonstrado no limite, perante um juiz, até para se usar a cláusula da lei de LGPD do excludente nessas situações de contencioso jurídico. Obrigado. Resumida. Obrigado, ajudou muito. Vamos falar um pouco do LIFT e das iniciativas do LIFT. Você teve participação ativa nas 2 edições do LIFT Day, que é o evento que a gente faz, né, de comemoração, encerramento e entrega dos projetos para a sociedade do LIFT. Como é que você vê essas iniciativas do ecossistema do LIFT? Olha, eu diria assim, eu sempre dou o exemplo do LIFT como sendo sendo, além de outras iniciativas, a iniciativa do Banco Central, que vai na linha de retirar o tapete vermelho de frente do Banco Central. O que é isso de retirar o tapete vermelho de frente do Banco Central? É abrir canal de comunicação com o mercado, independente dele ser regulado ou não regulado. Né? É permitir que uma empresa tenha alguma ideia, tenha algum modelo, está querendo conversar com o Banco Central, até onde pode, se pode, o que não pode,
né? E é isso que é a retirada do tapete vermelho do Banco Central. E o LIFT é um exemplo disso. Então, eu acho que o LIFT ele vem casar bem com essas iniciativas que o Banco Central está tendo, em especial o Open Bank, né? Porque, como eu falei, o céu é o limite. Eu acho que o LIFT ele pode ajudar em duas frentes. Não só no desenvolvimento e teste de modelos de negócios, tendo como o Open Bank como pano de fundo, mas também a outra vertente de demonstrar soluções de APIs, de interface, de jornada do cliente, que consiga ter o mínimo de fricção, ter total transparência ali em tempo real com o cliente, ele saber o que está fazendo, e segurança. Maravilha. Então, eu acho que o LIFT ele pode agregar nessas duas frentes aí. Que bacana. É bom mesmo, porque os projetos do LIFT, eles acabam permeando vários assuntos, Pix um deles, né? Sistema de pagamento instantâneo, identidade, uso de blockchain em tecnologias financeiras. A gente tem vários projetos bastante interessantes. E a gente já está próximo do fim. A gente tem várias perguntas aqui, talvez ainda dê tempo para mais uma, mas eu queria fazer uma para você, de como é que você vê o papel da inovação de forma, né, geral e das fintechs no Open Banking. Como é que a inovação e as fintechs podem auxiliar no processo do sistema financeiro aberto brasileiro? Olha, a gente acredita tanto que elas podem auxiliar que nós estamos dando um peso para ela nessa estrutura de governança da autorregulação enorme. Tá? Nós estamos valorizando bastante o passe delas nessa participação da autorregulação. Tá? E por quê? Porque a gente acredita, né, que eles, por pequeno que seja, tá? São eles que têm um potencial de cutucar o status quo que estão aí, status quo que está aí. Né? Então, eles têm exemplos para dar na relação com o cliente, eles têm exemplo para dar na customização de serviço para o cliente, eles têm exemplo para dar em educação financeira, em permitir o cliente gerir, né, com base nas informações financeiras do cliente, a sua agenda financeira, o seu movimento financeiro, e agregar serviços da economia real nisso tudo, de forma integrada, de forma que o cliente, de uma forma simples, ele vai estar no ponta do dedo, num único aplicativo, o seu mundo, o seu consumo da economia real com o seu mundo financeiro. E mais, agregar até serviços de saúde. Né? Eu vi exemplos que na Inglaterra eles estão mapeando, né, ranking de soluções de modelos de negócio que o Open Bank veio viabilizar. Né? E um dos recentes que ganhou prêmios lá foi o uso de informações financeiras por meio do Open Bank com o uso de inteligência artificial de reconhecimento na medicina para prevenir e auxiliar problemas cognitivos das pessoas. Tá? O Alzheimer, demência, né? Demência mental. Então, assim, cara, assim, o céu é o limite, sabe? E as fintechs veio para trazer esse limite o mais rápido possível. Eu vou, da minha parte, é uma pena que a gente tem esse tempo tão curto, né? Que a gente acho que vai ter mais conversas, acho que o Mardilson já fica convidado para voltar e falar um pouco mais. A gente vai olhar as perguntas que ficaram não respondidas, e acho que a gente vai ter a oportunidade de conversar de novo. Mas eu vou usar algumas palavras do diretor do Banco Central, João Manuel Pinheiro de Mello, de uma apresentação que ele fez não muito tempo atrás, falando que a revolução tecnológica ela é pró-competitiva e inclusiva. Então, né, a gente aposta muito nisso, a gente sabe que o Banco Central tem apostado muito nisso.
as tecnologias financeiras, né, como processos pró-competitivos e inclusivos. Então, Open Banking, PIX, né, o sistema de pagamento instantâneo, esse desenho do regulador, que a gente sempre viu com muito carinho, né, a abertura de conta digital, o próprio registro de ativo financeiro, você tem uma jornada de inovação, né, muito grande, sempre pró-competitiva e sempre inclusiva. Então, a gente tem muito orgulho de fazer parte desse caminho aí, junto com o Lift, na coordenação do Lift. Gente, já te agradecendo aqui, Mardilson, a Lívia está te agradecendo. E então, eu deixo você encerrar, né, reforço os nossos agradecimentos pela tua presença, pelo teu tempo investido, e tendo certeza que a gente vai ter mais oportunidades para conversar. Ótimo, Rodrigo. De fato, só reforçando o que você falou, a jornada do regulador, né, parafraseando a jornada do cliente, ela tem sido nessa tendência esteira de digitalização. E o Covid-19, a pandemia que nós estamos vivenciando, ela só veio sacramentar isso, né? Tornando cada vez mais necessária e emergente a necessidade de a gente evoluir nos processos de digitalização. Tá? Mesmo aqueles que achavam que estava digitalizado, observaram que ainda precisa evoluir. Isso faz parte, né? É isso. Né? Então, assim, a jornada do cliente, como você falou, a jornada do regulador, como você falou, já vem de um certo tempo, e toda a digitalização de ativos financeiros, de títulos de crédito que nós estamos passando, como você falou, registro, escrituração. Hoje o Banco Central está falando de escrituração de títulos, né? Coisa que não se falava, nunca se falou, e estamos aí regulando escrituração de duplicata, né? De CPR, né? Quer dizer, cara, realmente é um novo mundo, tá? E eu acho que é natural, né? É só questão de tempo. Tá? Agradeço a Finansbank pela oportunidade, ao Lift, e me coloco à disposição para... É uma honra ser convidado novamente. Maravilha. Então, vou encerrar com a tua palavra. O tapete vermelho não existe mais na frente do Banco Central. A gente tem um monte de iniciativa, né, que está conversando diretamente com a sociedade, com os inovadores, e essa é uma delas. O Lift Talk é uma delas, dentro do ecossistema do Lift. Um abraço aos nossos parceiros do Lift, Aristides e André, no Banco Central, né, fazem parte da coordenação executiva, estão sempre nos apoiando nesse processo. Obrigado, meus amigos. A gente se vê numa próxima conversa. Até mais. Obrigado, até mais.